tema maconha ainda pode ser tabu para muita gente. Mas quando a gente se posiciona sobre um assunto tão controverso, a gente não pode basear nossa opinião em vozes da nossa cabeça, né, pessoal? Por isso hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o neurocientista Siddhartha Ribeiro. Ele é biólogo, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele também é diretor do Instituto do Cérebro da mesma universidade. O Siddhartha é pesquisador e também é divulgador científico das áreas comportamento, da neurofisiologia, tratando de temas como sonhos e maconha. Essa entrevista é baseada em evidência. E eu sou a Caroline Geller, estudante de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, e eu estou aqui representando o Curiosamente, que é um projeto de extensão que visa divulgar neurociência em escolas e principalmente na internet nos últimos tempos, né? Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Oi, Siddhartha, tudo bem? Muito obrigada por receber a gente, é um imenso prazer de ter aqui com a gente, é um orgulho, na verdade, conversar contigo. Recíproco e, como eu falei, parabéns pela iniciativa. Ai, obrigada. Então, eu sou a Carol, né? E tem a Prof. Adria aqui também junto com nós nos bastidores. Então, como o nosso tempo é curto, nós preparamos 3 perguntas para guiar a nossa conversa, tá? Então, a primeira já lá vai. Nós sabemos, né, que a pesquisa está cada vez com menos verba, né? Imagina, então, sobre assuntos que são tabu, como a cannabis. Quais as principais dificuldades para a pesquisa sobre cannabis no Brasil? Ai, Carol, são muitas. A pesquisa ela está há muitos e muitos anos bastante interditada. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que queira fazer pesquisa com canabinoides no Brasil, ela não consegue comprar essas substâncias isoladas de quem as vende no mercado dos Estados Unidos, da Europa. Eles não vendem para o Brasil por causa das restrições internacionais. E ela tampouco consegue comprar de algum produtor nacional, muito menos fazer o cultivo da planta para obter essas substâncias por extração. Então, as vias normais da pesquisa, em qualquer país que está fazendo esse tipo de pesquisa de maneira sistemática, essas vias de acesso não existem no Brasil. O que tem acontecido com algum sucesso por um lado, pacientes com habeas corpus que trazem extratos de cannabis para os institutos, para os departamentos, para as universidades fazerem análise, e isso pode ser utilizado para pesquisa, ou, em alguns casos, pacientes também com habeas corpus que conseguem comprar padrões moleculares, padrões de substâncias puras, que podem permitir um avanço da pesquisa. Mas, infelizmente, tem avançado de maneira a conta-gotas e muito por iniciativa de pessoas isoladas e certamente não como uma política de pesquisa que o Estado brasileiro promova. Certo, muito obrigada. É uma pena, né, isso, porque isso impede muito o avanço, né, dos estudos sobre esse tema. Até a Bibi Bailas, não sei se tu conhece, ela, do Física e Afins, ela fez um vídeo esses dias falando sobre as evidências fortes, né, que tem evidências fortes do uso de canabidiol para epilepsia. Porém, os outros usos, eles não têm uma evidência tão forte assim, mas é muito por causa do incentivo à pesquisa, né? Enfim, é difícil tu conseguir, imagina se é difícil tu fazer um estudo básico, imagina então um duplo cego randomizado, estudo clínico, meu Deus, é muito mais difícil, né? Mas eu queria dizer o seguinte, já existe evidência para muita coisa. A evidência para epilepsia ela é farta e não só para o canabidiol. A evidência sobre dor neuropática é bastante clara. A evidência sobre os usos, sobre a utilização na terapia de câncer como uma maneira de mitigar os efeitos adversos da quimioterapia, da radioterapia, isso está bem estabelecido. E uma literatura, vem aparecendo uma literatura nos últimos 10 anos, apontando na direção do Parkinson, do Alzheimer, do autismo, da doença de Crohn, de Tourette, de ansiedade. Então, na verdade, existe muito mais evidência do que
os proibicionistas querem fazer crer. E é uma questão de olhar para essa evidência de maneira ampla. Vamos olhar para a experiência de Israel, vamos olhar para a experiência da Alemanha, vamos olhar para a experiência do Canadá, dos Estados Unidos. Não é possível que esses países estejam atrasados cientificamente, né? É o contrário, quem está atrasado é o Brasil. A próxima, então, vai ser a Prof. Adri que vai fazer, tá? A pergunta. Então, Prof, pode voltar ao nosso... Estou abrindo aqui, vou abrir a câmera. Estava pensando esses dias, tem pesquisa com cannabis, mas ainda é pouca. A gente precisa saber muito mais. Uma das perguntas importantes, eu sou professora de farmacologia, né? E pergunta farmacocinética que eu fico pensando. Quando está em uma rodinha, o consumo da planta in natura em rodinha, ela exerce influências ou ações diferentes nas pessoas. As pessoas demonstram efeito sobre a planta in natura de maneira diferente. Tá? Como é que seria isso com um produto farmacêutico ou substância isolada? Tem como prever qual vai ser a reação da pessoa? A pessoa é a característica individual psicológica dela que reage diferente de acordo com a planta, ou é a planta consumida em doses diferentes? Essa é uma... Não sei se vai saber responder, é bem complexo, né? Acho que a questão é ótima, né? Quando a pessoa faz uso fumado, existe uma variabilidade de dose que é intrínseca à forma de administração. Então, muitas pessoas que estão fazendo uso medicinal da cannabis estão fazendo uso dos óleos, que nada mais são do que um extrato de cannabis, depois diluído em algum tipo de óleo base, para poder chegar numa concentração desejada na posologia. Nesses casos é via oral, então a gente está falando de efeitos que são muito mais lentos para chegar e, portanto, também muito mais, que persistem por muito mais tempo, e não aquela subida rápida na concentração, que em alguns casos, em algumas posologias, algumas terapêuticas, pode ser importante, e nessa situação é viável se pensar numa administração por vaporização, para justamente evitar a queima de matéria orgânica, de celulose, que pode causar problemas não desejados. Agora, a variabilidade do efeito, ela tem muito a ver com as diferentes condições dos usuários, né? Então, como você falou, das condições psicológicas, emocionais, da história de vida e também da genética, né? Tem bastante evidência de que, dependendo dos polimorfismos do receptor canabinoide tipo 1, as reações podem ser bastante diferentes às mesmas substâncias. Então, eu entendo que a gente vai realmente avançar na regulação do uso terapêutico da cannabis quando nós pudermos estudar todas essas variáveis, que são variáveis do indivíduo que consome, do usuário, que são variáveis da própria substância consumida, e também do contexto social, se nós tivermos segurança jurídica, previsão, norma legal, para se poder fazer isso de uma maneira transparente e sem riscos, ou mitigando riscos para os usuários. Nós sabemos que a cannabis é uma planta com muitas indicações medicinais e risco baixo para a maior parte da população, mas todas as substâncias têm grupo de risco, isso não é diferente com a cannabis, e identificar isso claramente é necessário. Não conseguiríamos fazer isso no ambiente da proibição. Com certeza isso. O pessoal, né, tem medo que, se for liberar a maconha, né, vai acontecer uma libertinagem geral. Na verdade, uma libertinagem é como está agora, né? Se tivesse liberada, teria um controle. Certamente. O atual estado é um estado de anomia. Então, pode tudo, porque já que nada pode, as pessoas fazem de qualquer jeito. Então, a gente precisa caminhar para uma situação, né, em que as pessoas estão protegidas por normas que são racionais. Galera, eu vim aqui no meio da entrevista só para pedir para vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal, que é um canal novo. Esse é o nosso primeiro vídeo e é muito importante para nós que você se inscreva e curta esse vídeo, tá bem? E se tu tá gostando desse conteúdo, tem muito mais sobre neurociência lá no nosso Instagram, tá bom? Dizem que a maconha causa esquizofrenia. Você pode falar um pouco sobre essa afirmativa e sobre o uso de maconha no tratamento de psicoses em geral? Existe evidência? E, afinal, o THC é ruim para tudo e o CBD é bom para tudo? É uma ótima pergunta. Existe muita fake news, muita mentira, muita propaganda negativa contra a maconha,
feito ao longo das últimas décadas, essa é uma delas, a ideia de que quem consome maconha vai se tornar esquizofrênico. Isso foi derrubado por vários estudos importantes. A causalidade não é essa. Geralmente, as pessoas que têm um quadro psicótico por esquizofrenia podem buscar a maconha como tratamento e ela não vai causar a esquizofrenia. Mas ela pode, sim, precipitar um surto psicótico numa pessoa que tenha essa genética. E é justamente por isso que é importante a gente poder proteger os grupos de risco num ambiente de boa regulação. Na maconha existem mais de 500 substâncias de interesse medicinal, entre canabinoides, terpenos, flavonoides e outras. Dos canabinoides, dos 100 e tanto canabinoides conhecidos, nós tipicamente só falamos de 2, do THC e do CBD. O THC, de fato, não deve ser consumido por nenhuma pessoa com tendência à psicose. O THC é bem ruim para uma pessoa que tenha portadora de esquizofrenia, e essas pessoas devem se abster do consumo de THC, como de resto devem se abster do consumo de várias outras coisas, por exemplo, o álcool. Por outro lado, o canabidiol, que é uma substância molecularmente muito parecida com o THC, tem uma única diferença na estrutura, mas isso causa toda a diferença na fisiologia. O CBD, ao contrário, ele é um antipsicótico, então uma maconha rica em CBD, ela sim pode ser utilizada no tratamento de uma pessoa passando por um surto psicótico. Evidentemente, dependendo do que os médicos ou médicas que estiverem conduzindo o tratamento opinarem, mas é sim uma opção terapêutica. Então, quando a pessoa fala, então a maconha é contraindicada para pacientes esquizofrênicos, depende de qual maconha. A maconha rica em THC? Sim. A maconha rica em CBD? Não. E as outras substâncias presentes? Todas elas são interessantes e a gente sabe muito pouco sobre elas ainda, e é por isso mesmo que a gente tem que desinterditar a pesquisa. Mas, para fechar, eu queria dizer o seguinte, antigamente se dizia que a maconha era do diabo, a erva do diabo, ela é toda ruim. Depois ficou impossível tapar o sol com a peneira e as pessoas começaram, e organismos internacionais, a própria ONU, a reconhecer que a maconha há muito tempo e continua sendo um poderoso remédio. Mas no Brasil houve um deslocamento do argumento. Em vez de dizer que a maconha é do mal, agora se fala que o THC é do mal e o CBD é do bem. Isso é uma besteira. As substâncias não podem ser glorificadas, nem podem ser demonizadas, elas estão aí para a gente utilizá-las com juízo, com boa ciência, com racionalidade. Porque já sabemos desde a época de Paracelso que toda substância pode ser veneno ou remédio, depende da dose, do contexto de uso. A gente precisa saber mais, não menos. Então, o THC certamente é terapêutico. O THC tem sido reportado como importante na mistura com CBD, por exemplo, para tratar a epilepsia. O CBD isolado perde eficácia depois de um certo tempo. Tem toda essa noção de efeito comitiva, de que é mais terapêutico a mistura de canabinoides do que canabinoides isolados. Isso é um conceito formulado lá em Israel pelo professor Rafael Merhulan, e essa é uma ideia que vem crescendo ao longo do tempo. Então, a gente não deve demonizar o THC, ele é um poderoso sinaptogenético, promove novas conexões entre os neurônios. Provavelmente toda a geriatria do futuro vai depender muito dessa combinação THC-CBD, e a gente realmente tem que ficar de olhos abertos, sem preconceitos, e compreendendo que cada uma dessas substâncias vai ter o seu grupo de risco. Genial, Siddhartha. Sempre cirúrgico nas palavras, maravilhoso. Muito obrigada, Siddhartha. Então, para encerrar a nossa conversa, né, que hoje a gente tem um tempo curto, eu vi que você está vindo para o Sul agora em junho, né? Vai ter uma palestra em Caxias. Eu vou estar lá, eu e a Lolo. Talvez a Prof. Adri também, ela vai tentar, que é bem no finalzinho do semestre, pega bem naquele momento, né? Mas eu vou estar lá com certeza. E vai ser a tua o único ponto que tu vai estar aqui no Rio Grande do Sul, ou você vai para outros lugares também por aqui? Nesse momento, só Caxias do Sul, mas a gente está vendo que tem bastante demanda, as pessoas estão pedindo, e provavelmente vamos fazer em outros locais, não só do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná. É importante levar informação de boa qualidade, o debate público está ficando mais aquecido, as eleições estão chegando, a gente precisa de mais informação para não cair em torvelinhos, em becos sem saída. E realmente eu sinto que quanto mais a gente conversa, mais a gente se entende. Então, essa é a ideia. Exatamente. Então, tá, né? Algum momento, em alguma oportunidade, a gente
te espera também em Pelotas, tá? Legal, Em Bagé também. Ótimo. Né? Mas então é isso, né, Siddhartha? Muito obrigada por encontrar um tempinho pra gente. É um prazer. Estou feliz que vocês estão fazendo isso. Carol, professora Adriana, excelente. Muito obrigada, hein, pelas palavras. Tá, uma boa viagem para ti. Obrigado. E até dia 21. Então. Até breve. Isso mesmo. Tá bom? Um abraço para vocês. Até mais. Tchau. Olá, curiosos! Vocês já conhecem o nosso Instagram? Lá vocês encontram muitos conteúdos interessantes sobre cérebro, saúde e ciência. Se você gostou desse vídeo, curte aí. Para não perder nada, se inscreva. Mas não esquece de ativar o sininho, viu? Nesse vídeo, eu tô falando sobre ansiedade. E é o primeiro vídeo de uma série de vídeos. Então, te inscreve e não perde. Então tá, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço para todos vocês e tchau, tchau!